TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos à pré-sexta, viu, Roberta? Bom dia para você. Nossa, passou rápido, né? Assim, viu? Voando. Rápido, voando mesmo. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Se você ainda não anotou os nossos canais, quais são, Jorge? Tá na tela, temos o nosso e-mail oficial, claro, para você entrar em contato, que precisa aí, que tem essa necessidade. Mas nós temos também o nosso WhatsApp, já está na nossa tela ali, para você anotar. O nosso WhatsApp é o 992, eu não estou enxergando hoje aqui, peraí, vamos lá. 992483167. Eu ainda não gravei, daqui a pouco ele sai assim, ó, fácil, é porque mudou, né? Mas então vamos repetir, 992483167. Isso. Foi quase decoreba agora. Exatamente. O início já ainda não tá não, mas o final eu já sei. Já está decorado. Já então tá. Anote o nosso WhatsApp, que é a forma mais fácil de você se comunicar conosco. E hoje Petrópolis amanheceu nublada. Eu pensei que ia amanhecer como ontem, ali, né? Aquele dia bonito, aquele dia limpo, mas não, estava bem nublado, né? Mas ali parecia que iria começar a limpar o tempo, mas estava bem carregado ali o céu. É isso aí. Eu não sei como é que vai ficar ao longo do dia, a gente vai saber só lá na previsão do tempo. Na previsão do tempo. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 31 de julho. O presidente Donald Trump assina decreto que confirma sobretaxação dos produtos brasileiros em 50%. Caixa conclui distribuição de quase 13 bilhões de lucro do FGTS. Custo da CNH pode cair até 80% com projeto em estudo nos transportes. Prefeitura cria comissão para organizar o uso da Praça da Liberdade e Palácio de Cristal. Nova Monsanto demonstra preocupação com corte de mais de 90 árvores em Itaipava. ONG Somos Todos Protetores busca ajuda para manter abrigo de animais. E você vai ver também que após 5 décadas, onça pintada volta a ser registrada no Rio de Janeiro. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, pessoal, a gente começa lá pelo nosso jornal, o nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Na linha vermelha, o que todo mundo já sabe desde ontem. Morde a sopra de Donald Trump, pune de Moraes e libera aí 700 itens do tarifaço. Fica claro que tem influência política por trás ali do ouvidinho dele ali também. E eu aplica lei de sanções econômicas ao ministro. Tá aqui explicando o que é essa lei, a Lei Magnitsky, que é uma lei que foi criada lá em 2017 para punir países, né, não democráticos, pessoas que ferem os direitos humanos, coisas do tipo. Corrupção. Enfim, é isso. Mas o que me chama muita atenção é que Donald Trump aperta a mão do príncipe árabe, da Arábia Saudita, aperta a mão do Netanyahu, do Putin, inclusive, entre outros ditadores, e ninguém fala nada. Estranho, né? Mas aí é o dinheiro, né, que balança, né, o governo, né? Deve ser. Enfim, deixo aqui uma reflexão para você pensar um pouquinho sobre isso. Olha só, e tem mais no nosso jornal, viu? Temos ali no texto legenda que o governador Cláudio Castro anuncia investimentos no sul fluminense. Está aqui, página 3, coluna Magna Vita, e também na página 9, Rússia tem 6º maior terremoto da história, e tem muito mais na nossa primeira página. Tenso demais, mostrando cenas ali do terremoto que
atingiu não só a Rússia, né? Atingiu vários países ali do Pacífico, porque isso foi lá no leste da Rússia, atingiu ali Japão, Haiti, um pouco da costa norte-americana, entre outros países menores ali, que são ilhotas, né? Naquela região. As cenas são bem impactantes. Pessoal, vamos dar um pulo lá na nossa página 12, rápido. Ambientalistas questionam corte de árvores em Itaipava, mas a gente já vai falar disso, né? Também lá no nosso... Mas, de repente, a Cai consegue puxar essa reportagem, vou falar até o nome da retranca para ela, que é Árvores Itaipava. Cai, se você conseguir... Falar de uma vez, né? A gente, já que está lá na página 12... a gente pode falar sobre essa reportagem, porque olha só, ambientalistas questionam corte de árvores em Itaipava, além da questão ambiental, há receio sobre os impactos no trânsito. Então tá aqui, a Secretaria de Meio Ambiente de Petrópolis autorizou aí o corte de 111 árvores, sendo 93 nativas da Mata Atlântica, em um terreno localizado na estrada União Indústria, em Itaipava, ao lado do supermercado Pão de Açúcar. Apesar da legislação da medida, a autorização gerou preocupação entre ambientalistas e moradores da região que temem impactos ambientais e urbanos. A gente sabe que uma desmatamento mesmo. Desmatamento? Desmatamento de árvores. Desmatamento. Olha aqui, desmatamento grande causa prejuízos ao meio ambiente, em relação à água, em relação ao nosso clima. A gente sabe que as plantas, as árvores, elas são fundamentais para o meio ambiente. Isso tudo está embasado na legislação ambiental vigente, ou seja, aquela que foi aprovada no Congresso Nacional semana passada, só para lembrar disso, tá? Então, assim, muito perigoso esse caminho tomado, viu? Pois é. E aí, então a gente tem uma reportagem, porque a prefeitura autorizou esse corte lá em Itaipava, em resposta à licença, a Nova Monsanto, que é uma entidade da sociedade civil, se manifestou contra a decisão e demonstrou preocupação com essa situação toda. E realmente, no nosso jornal aqui no Correio Petropolitano, fala mais também dos impactos do trânsito e tudo mais, mas vamos ver a nossa reportagem completa. Representantes da entidade composta por membros da sociedade civil Nova Monsanto, que tem como objetivo a preservação do meio ambiente, a mobilidade urbana e o crescimento sustentável, vem apresentando preocupação com uma licença concedida pela Prefeitura de Petrópolis sobre o corte de mais de 90 árvores no distrito de Itaipava. Ficamos muito preocupados quando montaram os grandes tapumes lá num terreno na estrada União Indústria, entre 2 supermercados, e em frente a 3 escolas, com uma autorização de corte para aproximadamente 100 árvores, sendo 98 especificamente da Mata Atlântica. De acordo com o presidente da entidade, a autorização é legítima e se encontra dentro da lei, mas outros fatores poderiam ser considerados. É claro que as autorizações estão lá, o processo tramitou pela prefeitura, mas o nosso ponto é no sentido de que a legislação precisa ser aplicada com bom senso. Segundo Carlos, antes mesmo deste corte, o distrito de Itaipava já sofre com a baixa quantidade de árvores na região. As pessoas chegam a brincar que é o deserto de Itaipava, porque você não consegue caminhar lá durante os dias, né, a parte da tarde, de tão calor. Você não pode autorizar o corte integral das árvores de um terreno. Ele ainda aponta que em situações como essa, seria importante que a sociedade civil fosse ouvida antes de autorizar o corte. O que se esperava era que a prefeitura fizesse uma audiência pública prévia ou fizesse um encontro com a população, para que a população pudesse tomar conhecimento e explicar, né, levar a ele a sua expectativa, levar a prefeitura a sua expectativa de preservação ambiental.
A Prefeitura de Petrópolis apontou que o responsável pelo terreno deverá fazer como compensação ambiental a plantação de 521 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, quantidade 5 vezes superior à vegetação a ser suprimida. Apesar desta compensação, o presidente da Nova Mosanta informou que solicitou à Secretaria de Meio Ambiente que as mudas sejam plantadas na Estrada União Indústria, em Itaipava. Balela. Gente, que área grande, hein? Balela. Caio, se você isso. puder colocar novamente, deixar até aqui essa Deixa a imagem aqui no telão. Aqui, essa imagem de cima, assim, da área essa última imagem que da área aí. que foi autorizada a fazer esse desmatamento. Gente, Olha só o tamanho da área. Tenta dar chegar um pouquinho para frente Eu o acho que vídeo. tem até uma imagem, tem uma imagem um pouquinho mais para Não, mas frente essa que tá, mostra. tá ok. Aqui Assim, ele vai bem, aproximando. isso, Mas, ele gente, vai é uma área aproximando. muito grande para ser desmatada. Mesmo que sejam só 90 árvores, né? A gente fala só, né, em termos de número, mas é muita árvore para ser derrubada. Com certeza ali vai nascer um prédio. Exatamente. Com certeza. É empreendimento. Exatamente. E é um absurdo fazer isso, já que está ali. O dono do terreno vai ter que pagar compensação ambiental. Balela. Não vai fazer. Balela isso. A única empresa até hoje no Brasil que eu vi pagando, eu vi com os meus olhos, tá? Estava lá no dia do reflorestamento, do replantio das árvores. A única empresa que pagou compensação ambiental até hoje no estado do Rio, que eu realmente vi e sei, foi a Petrobras. Foi a única, tá? E por um despejo irregular de óleo. Isso no mar. Nem tinha nada a ver. Teve que fazer o reflorestamento de uma área gigantesca à beira do rio. Mas, sim, gigantesca. Não foi 500 árvorezinhas, não, tá? É para mais de 1 bi de árvore que eles tiveram que replantar dentro de uma margem. E no Parque Florestal aqui da Serra dos Órgãos também tiveram que fazer compensação ambiental. Em vez de escolher outro parque, escolheram aqui. Foi a única empresa até hoje que eu vi pagar compensação ambiental. Porque, olha, Vale, tragédia de Brumadinho e Mariano. Até agora, nada. Você viu alguma coisa? Não sei, eu não tô lá também, então não sei. Mas o não que teve eles- nada. As Pelo áreas menos estão notícia. completamente degradadas, destruídas. Não fizeram nada até hoje. O processo está lá na justiça enrolando, andando e necas. Você acha que 90 árvores o cara vai pagar 500 mudas para reflorestar? Não vai, gente. Deveria, não né? vai. Porque 500 mudas também não é nada para uma não é nada, empresa não é nada. que vai derrubar todas essas árvores. Se o fizer, tem que ficar em cima. E espero que aqui nossa redação fique em cima e cobre isso diariamente para esse dono de terreno aí, viu? E olha, questionada pela nossa TV, a Prefeitura de Petrópolis informou que a autorização para a remoção dessas árvores seguiu todos os trâmites legais, com pareceres favoráveis do ICMBio e também dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. A Prefeitura também destacou que a área não apresenta características de um fragmento florestal, tratando-se de um grupamento arbóreo isolado, já bastante alterado pela ação humana. A Prefeitura reforça que todo o processo foi conduzido dentro da legalidade e com base em critérios técnicos, atendendo às normativas e parâmetros do zoneamento local. Tá aí a resposta da Prefeitura. Quando a gente vê a imagem de cima, Enorme a área. né, ali ainda está um pouco longe, tem uma outra imagem que mostra assim, bem de pertinho assim, mostra, até aqui no nosso jornal, na página 12, mostra essa imagem assim bem, e a gente vê que é bem densa, né? Bem densa a área. A floresta é bem não densa, a gente não sabe ali por baixo como ela é. Exato. Complicado, né? Tá aí os ambientalistas falando. Gente, vamos para as notícias aqui do estado também, que a gente tem que falar um pouquinho. O governo do Rio vai unificar aí dados das forças de segurança e implementar um novo modelo de governança e gestão da informação. Eu achei isso aqui muito bom, viu? O sistema vai ser integrado de segurança pública. O CISP, que é o nome desse novo sistema, vai permitir o compartilhamento de dados das polícias civil e militar, além de outros órgãos do sistema de justiça criminal. Eu gostei muito, vamos conferir.
A criação do Eu vi Sistema Integrado de Segurança Pública vai agilizar o atendimento ao cidadão, dar mais eficiência às ações de segurança e melhorar o planejamento das políticas públicas. O sistema será gerido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e vai contar com uma coordenadoria própria. Além disso, a previsão é que ele entre em operação nos próximos 90 dias e que os sistemas já existentes sejam integrados em até 180 dias após o início da implantação, que será gerido pela Secretaria de Segurança. Para o secretário de Segurança Pública, Vitor dos Santos, o CISP representa um avanço tecnológico e institucional para a segurança pública fluminense. Ainda segundo o secretário, o Estado já investiu mais de 4 bilhões de reais nas forças de segurança, o que contribui para a modernização dos softwares, tecnologia, inteligência e equipamentos. O decreto que oficializa a criação do sistema foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado. Gente, eu acho ótimo esse tipo de integração e além disso, não é só das forças estaduais que deve ser feita essa integração, não. Isso tem que ser criado, já falei várias vezes, uma base nacional de integração de dados e ocorrências para os crimes, né? E eu vou falar para os criminosos, né? Para a gente ter o rastreio desses criminosos. Uma base nacional mesmo, integrada entre todas as polícias do país, para saber, e esse aqui era de onde? Ah, era de tal lugar. Então tá fazendo o que aqui no Rio, né? Temos que pegá-lo. Então tem que ter uma integração cada vez maior. E aí se cada estado começar a fazer a sua integração e depois subir isso para uma base nacional, vai ficar mais fácil. Muito mais né? fácil. Muito mais fácil de operar a tecnologia. Olha, a gente vai voltar no tema Donald Trump. Vamos agora Pois é. em nível internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, através da assinatura de um decreto, a taxação de 50% aos produtos brasileiros. Porém, divulgou lista de exceções que não sofreram essa alteração de valor. Mais de 700 itens, né? 700 itens, na verdade, ali, né? Os principais, né? Ele falou, esse aqui não, né? Esse aqui a gente... O que interessa. O que interessa. Petróleo, não. Aço também não. A indústria de aviação brasileira, a gente compra muito da Embraer. Não vamos taxar a Embraer, né? Então, assim, eu vou te falar, vamos até a redação do Correio da Manhã, lá no Rio de Janeiro, com o repórter Rafael Lima, para mais detalhes sobre esse tipo de taxação, o que ficou dentro, o que não ficou. Ele fala um pouquinho todo dessa crise instaurada aí internacionalmente entre Brasil e Estados Unidos. A gente confere agora. É isso mesmo, especialistas e o próprio Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda já alertaram que essas exceções podem trazer um respiro, um alívio, mas que não significam que a nossa economia não será drasticamente afetada sobre esse tarifaço aí de Donald Trump. O presidente norte-americano assinou nesta quarta-feira um decreto que traz aí uma tarifa adicional de 40% de taxação sobre os nossos produtos, os produtos brasileiros que são comercializados nos Estados Unidos. Atualmente, essa taxação era de 10%, e com este adicional, chegará então a 50%, aquilo que era prometido por Donald Trump, direcionado a Lula até em uma carta que circulou nas redes sociais há mais ou menos um mês. Então, a medida aí agora assinada por Trump passará a valer no dia 6 de agosto e não no dia 1º, como ele também havia prometido nesta carta que falamos agora. A Casa Branca afirmou que esta medida foi adotada em resposta às ações do governo brasileiro que representariam uma ameaça em comum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Neste texto divulgado pela Casa Branca, existe também uma lista, como falamos no início, com exceções de produtos que não serão e não sofrerão essa sobretaxação, como suco de laranja, petróleo, automóveis, aeronaves, helicópteros, por exemplo. O texto também cita perseguição política, intimidação, assédio, censura e processos judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, classificando essas ações como graves abusos de direitos humanos e um enfraquecimento do Estado de Direito do Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi acusado aí no texto de ser o responsável por perseguir aí seus opositores políticos, proteger aliados corruptos e também de suprimir dissidências,
frequentemente em coordenação com outros membros do Supremo Tribunal Federal. A Casa Branca acusa e afirma que os ministros do STF são responsáveis aí por censurar a liberdade de expressão que é protegida nos Estados Unidos. Lembrando que há mais ou menos uma semana, os vistos norte-americanos aí dos nossos ministros da Suprema Corte foram bloqueados, foram barrados aí pelo governo Trump. Por outra partida, em contrapartida, Lula e os nossos ministros, como o da Fazenda, Fernando Haddad, já haviam afirmado, traziam aí para toda a imprensa nesta semana, que existia sim ainda uma possibilidade de conversa. Parlamentares, senadores estiveram nos Estados Unidos também nesta tentativa, portanto, este cenário atual que trazemos para vocês não configura isso, e aquilo que existiria de Lula poder ligar a Donald Trump se ele estivesse de fato aberto a uma possível negociação, de fato isso não pode acontecer. Porém, aquilo que poderia entrar em vigor no dia 1º de agosto passou a ser no dia 6 agora de agosto. Por exemplo, temos pelo menos uma semana aí para ver o que pode acontecer. Vamos aguardar e a qualquer momento poderemos trazer também novas informações para vocês. Rafael Lima para a TV Correio da Manhã. É isso. Daí o Rafael gravou isso pra gente e foi o que o Jorge falou, né? Interesse. O que em meu interesse não vou taxar. Claro. O restante. Teve coisa ali que ele botou 0, tipo 0. Não vai entrar com imposto nenhum nos Estados Unidos. Gente, eu vou falar, é difícil porque os Estados Unidos realmente são uma grande potência econômica, militar, né? Mas fica usando aí da chantagem, do bullying e do seu poderio para oprimir a sua vontade em cima de países de menor condição financeira e econômica. É o que acontece. Isso não é de hoje, né? Isso é de muitos anos. Sempre foi assim. E eu acho que o governo brasileiro tem que fazer igual o Justin Trudeau mesmo no Canadá. Rompe com a brincadeira, entendeu? E é isso. Rompeu, o Justin Trudeau falou, bom, vocês não querem taxar, então agora vocês não vão nem comprar. E é isso. Acabou a brincadeira lá por lá. Tem que ter alguém para botar o Trump no lugar dele, gente. Se não tiver ninguém para fazer isso, ele vai continuar fazendo esses abusos, ué. Lembrando que essas e outras notícias você confere no nosso site, nas nossas redes sociais e também aqui em Petrópolis, indo às bancas apenas R$2. Tem o nosso Correio Petropolitano, nosso site está aí. E nas bancas você confere essas e outras notícias. Facebook, Instagram, você confere todas essas notícias ao longo do dia. Exatamente. E fica muito bem informado. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que foi divulgada a pré-seleção para o segundo semestre do FIES 2025. E olha, você vai ver também que nascidos em maio e junho recebem a 5ª parcela do Pé de Meio. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro,
de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o custo de uma carteira nacional de habilitação, atualmente na faixa de R$ 3.200, poderá ser reduzido em até 80% para as categorias A e B, respectivamente motocicletas e veículos de passeio. É o que prevê o projeto que está sendo elaborado pelo Ministério dos Transportes, que pretende acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas. De acordo com a pasta, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando inclusive a qualificação para atividades profissionais, em especial para aqueles que buscam o primeiro emprego. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que, pelo projeto, as autoescolas continuariam oferecendo as aulas, ainda que não mais obrigatórias. Atualmente são exigidas no mínimo 20 horas de aula prática. Já a exigência de aprovação nas provas teórica e práticas dos departamentos de trânsito, os DETRANs, será mantida. O projeto precisa ainda passar pelo crivo da Casa Civil da Presidência da República. Caso seja aprovado, será regulamentado por meio de resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Autoescola, assim, minha opinião muito sincera, não ensina ninguém a dirigir, não. Ensina a passar no exame do Detran. O dirigir mesmo é o dia a dia, o tempo todo, você treinar, mas aí a obrigatoriedade é uma coisa. Você ter que ir à autoescola para se aprimorar é outra, viu? E olha só, até a próxima quinta-feira, dia 31, ou seja, hoje, cerca de 1,2 milhão de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que sofreram aí os descontos devidos, serão ressarcidos
disse o ministro da Previdência Social na terça-feira, Valnei Queiroz, em reunião do Conselho Nacional de Previdência Social. Ele apresentou o balanço atualizado das restituições. Segundo Queiroz, o número de 1 milhão de pagamentos foi alcançado nesta terça-feira, dia 29 de julho. O ministro afirmou que o número de aposentados e pensionistas que receberão de volta o valor descontado subirá para 1.238.779 até o fim do mês. Isso equivale a 91,4% das adesões ao acordo de ressarcimento. Até agora, informou o INSS, 1.354.616 segurados aderiram ao acordo de ressarcimento, o que equivale a 58,1% das pessoas aptas. De acordo com o órgão, mais de 2.300.000 comunicaram ter recebido descontos indevidos de entidades de aposentados e pensionistas e não foram ressarcidos pelas associações, requisito para aderir ao acordo. O ressarcimento vai custar mais de 3 bilhões e 3 milhões de reais ao governo em créditos abertos por medida provisória. Por se tratar de créditos extraordinários, o dinheiro está fora do arcabouço fiscal e não vai contar para o cumprimento das metas de resultado primário nem de limite de gastos do governo. Os pagamentos começaram no último dia 24 e ocorrem por ordem de adesão. Quem aderiu primeiro, recebe primeiro. O pagamento será em parcela única, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, inflação oficial do país. Aposentados e pensionistas que ainda não aderiram ao acordo têm até o dia 14 de novembro para fazê-lo. Para reforçar a comunicação com quem ainda não aderiu ao acordo, o INSS está enviando mensagens pelo WhatsApp a quem tem direito à restituição. Além disso, os bancos que pagam os benefícios também começaram a avisar os aposentados e pensionistas sobre a possibilidade de pedir o ressarcimento. E os participantes do programa Pé de Meia, nascido nos meses de maio e junho, recebem nesta quarta-feira, na verdade receberam ontem, o pagamento da quinta parcela de R$ 200 correspondente ao incentivo frequência às aulas. O valor é destinado a estudantes da rede pública matriculados no ensino médio regular ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos UEJA. De acordo com o Ministério da Educação, para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter presença mínima de 80% nas aulas. Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC, nesta etapa, cerca de 3.300.000 alunos de escolas públicas vão receber o benefício. Os pagamentos do incentivo frequência ocorrem até o dia 4 de agosto, conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das 3 séries do ensino médio na rede pública de ensino. A quinta parcela do Pé de Meia está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa, aberta automaticamente em nome dos estudantes. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem se o aluno tiver 18 anos ou mais. E no caso de menor de idade, o responsável legal precisa autorizar a movimentação da conta no banco. O consentimento poderá ser dado no próprio aplicativo ou, se preferir, em uma agência da Caixa. É possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio aplicativo. O cartão permite o uso dos recursos em compras e pagamentos. Quem preferir, pode sacar os valores nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, mas deve usar a identificação biométrica previamente cadastrada. O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante do MEC o status de pagamento, se for rejeitado ou aprovado, e as informações escolares, além das regras do programa. O programa Pé de Meia é voltado para estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança com o objetivo de promover a permanência na escola e a conclusão desta etapa de ensino. E olha só o resultado da chamada regular do segundo semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil. Gente, o FIES foi divulgado na terça-feira. Os estudantes podem acessar o portal único de acesso ao ensino superior com login pelo portal gov.br. Confiram. O programa do Ministério da Educação, o MEC, concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas, participantes do FIES, e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. De acordo com a pasta, a classificação no processo seletivo do FIES é feita de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino
ensino médio, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência. Os pré-selecionados deverão completar a inscrição entre esta quarta-feira e sexta-feira, dia 1º de agosto. Superada a etapa da complementação das informações da inscrição, os estudantes devem comprovar as informações declaradas no ato da inscrição de forma física ou digital em até 5 dias úteis, junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino em que foi pré-selecionado. Ao todo, o programa recebeu 276.140 inscrições, com total de 111.402 inscritos. Cada candidato pôde se inscrever em até 3 opções de curso de ensino superior. Neste ano, o MEC está ofertando mais de 112.000 vagas para o FIES, somadas às oportunidades do primeiro e do segundo semestre. Para esta edição, são 74.000 vagas ofertadas. Metade das vagas é reservada ao FIES social, ocupada por candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, inscritos no Cadastro Único para o Programa Social do Governo Federal. E os trabalhadores com conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, terminaram de receber na última segunda-feira a distribuição de quase 13 bilhões de reais do lucro do fundo em 2024, foi o que informou a Caixa Econômica Federal. Tradicionalmente realizada em agosto, a distribuição foi antecipada para o fim deste mês. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2024. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. Segundo a Caixa, a antecipação foi possível porque o Conselho Curador do FGTS publicou na última sexta-feira, dia 25, a resolução com a aprovação do balanço do fundo em 2024. Na quinta-feira, o Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de mais de 12 bilhões de reais, equivalente a 95% do lucro do fundo no ano passado. A quantia é dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber. Para receber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02. Esse fator significa que, na prática, a cada R$1.000 de saldo, o cotista receberá R$20,43. Quem tinha R$2.000 terá crédito de R$40,88. Com o valor subindo a R$102 para quem tinha 5.000 no fim de 2024. O percentual do lucro que seria repassado aos trabalhadores foi definido na quinta-feira pelo Conselho Curador e equivale a 95% do lucro de 13 bilhões obtidos pelo FGTS no ano passado. A distribuição do lucro elevará o rendimento do FGTS neste ano para 6%, superior à inflação oficial, de 4,8% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo em 2024. No ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fundo deverá ter correção mínima pelo IPCA, mas a correção não é retroativa sobre o estoque das cotas e só vale a partir da publicação do resultado do julgamento. Se o resultado da distribuição do lucro por trabalhador e do rendimento de 3% ao ano mais a TR ficar menor que a inflação, o Conselho Curador é obrigado a definir uma forma de compensação para a correção alcance o IPCA. Bom, gente, é isso. Tá aí mais uma orientação para você. E, é claro, a gente vai fazer um intervalinho agora, Exatamente. né? A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vê que a Prefeitura cria comissão para organizar uso da Praça da Liberdade e também do Palácio de Cristal. A gente volta já já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais
nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, uma audiência realizada nessa última quarta-feira, na Quarta Vara Civil de Petrópolis, selou o acordo para a desocupação do imóvel utilizado pelo Conselho Tutelar, localizado na rua Dom Pedro I, não é? Exatamente. A ação de despejo movida pelo proprietário do imóvel foi motivada pela falta de pagamento dos aluguéis desde setembro de 2024. Quase um ano, hein? Olha só, vamos conferir. Durante a audiência, o município de Petrópolis reconheceu a dívida que foi atualizada para R$ 81.797,80 referente aos aluguéis e encargos dos meses de setembro a dezembro de 2024, além do período de fevereiro a julho de 2025. O valor será quitado em 12 parcelas mensais de R$ 6.816,50, com a primeira prevista para ser paga no dia 15 de agosto. Além disso, a Prefeitura se comprometeu em reduzir o IPTU e a taxa de lixo incidentes sobre o imóvel durante o período de vigência do contrato. Ainda como parte da conciliação, o município firmou o compromisso de rescindir o contrato de locação e entregar o imóvel até o dia 1º de setembro. Além disso, por decisão do juiz Jorge Martins, ficou estipulado uma multa de 5% sobre o saldo devedor caso ocorram 2 parcelas em atraso consecutivas ou 3 alternadas. Também ficou prevista a possibilidade de sequestro dos valores em aberto e a antecipação dos vencimentos das parcelas restantes. Pois é, a gente questionou a Prefeitura de Petrópolis, né, sobre o imóvel do Conselho Tutelar, para onde o Conselho Tutelar vai a partir de agora. Porque vai ter que sair do imóvel, houve esse acordo. E para onde vai, né? Para onde vai? Até o fechamento. Até esse momento, a Prefeitura não informou para onde será transferida a unidade do Conselho Tutelar. E é sério, né? O Conselho Tutelar precisa de uma unidade, precisa de atendimento. São coisas gravíssimas que passam por lá. Enfim, a gente vai ter que aguardar a resposta da Prefeitura agora. Seguimos falando da Prefeitura de Petrópolis, que criou uma comissão especial para discutir e propor regras para o uso da Praça da Liberdade e do Palácio de Cristal. A medida foi oficializada por meio de um decreto publicado no Diário Oficial do município no dia 23 de julho.
O objetivo da comissão é garantir que os eventos realizados no Palácio de Cristal e na Praça da Liberdade sigam critérios técnicos, respeitem o meio ambiente, promovam o turismo e o lazer e tragam benefícios sociais e econômicos para a cidade. Segundo Ana, que trabalha na Praça da Liberdade há 15 anos, o local não recebe muitos eventos, o que faz falta para o comércio local. Eu acho que tem poucos eventos. Quando tem, fica muito bom, as pessoas são bem participativas. Precisamos até de mais eventos na praça, porque a gente vive do comércio aqui, tendo evento, para a gente fica bem melhor com o evento. Para alguns turistas, há outros ótimos pontos para a visitação em Petrópolis. É uma cidade espetacular, né? Quando a gente chega aqui, a gente sente uma atmosfera diferente. E uma coisa que eu acho legal é que você tem muitos pontos turísticos aqui, né? Que a gente visita o Palácio de Cristal, né? As questões históricas daqui. Bastante atrativo, as praças são bem convidativas, os museus também, que a gente foi, também foi bem bacana, a gente foi até surpreendido, que a gente achou que ia ter que pagar. Foi de graça, né, hoje, em casa. Petrópolis é uma cidade muito organizada, os eventos aqui eu acho que buscam atrair muito o turismo, o pessoal das áreas aqui em redor, Rio de Janeiro, que chegam aqui rapidinho, bem legal, a cidade está muito organizada. Para a Sofia, a Praça da Liberdade poderia ser utilizada mais vezes em diferentes eventos. São poucos, normalmente é mais lá no Palácio de Cristal, e acho que aqui tem um bom espaço para isso, então poderia ser melhor utilizado. A comissão vai ser formada por 13 membros, todos representantes do poder público municipal, incluindo secretarias como Turismo, Cultura, Meio Ambiente, Esportes, Serviços e Segurança. Também vão fazer parte órgãos como a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e o Gabinete do Prefeito. Segundo o decreto, a comissão deve elaborar estudos e apresentar um relatório final, com as propostas em até 45 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias úteis, se necessário. Antes de concluir o documento, o grupo também terá que promover uma audiência pública para ouvir contribuições da sociedade civil. O objetivo é tornar o processo transparente e participativo. A primeira etapa do trabalho será reunir e analisar os critérios que já vêm sendo utilizados atualmente, apontando os resultados e possíveis melhorias. Depois disso, o relatório final vai ser entregue ao prefeito Ingo Rames, que decide sobre a aplicação. Para a Sofia, na Praça da Liberdade, há problemas tanto de segurança quanto a falta de manutenção. Durante o dia, é muito bom, até as crianças brincam ali no parquinho. Acho que o problema é mais à noite, né? Podia só fazer uma obra, né? Cuidar melhor do lugar, porque é mal cuidado. De acordo com o decreto, o relatório precisa incluir critérios para promover eventos sustentáveis e acessíveis, conservar o patrimônio público e o meio ambiente, compatibilizar o uso dos espaços com o bem-estar da população e garantir que os eventos valorizem a cultura e a economia local. A proposta de criação da comissão foi discutida durante uma reunião realizada em maio entre representantes da Prefeitura e do Ministério Público. O encontro destacou a necessidade de estabelecer diretrizes claras e responsáveis para o uso do Palácio de Cristal e da Praça da Liberdade como importantes cartões postais da cidade. Bom, olha só, gente, questionamos a Prefeitura de Petrópolis se já teria ações previstas para melhorar a segurança e sobre a manutenção da Praça da Liberdade. Até o fechamento, né? Até o momento aqui da nossa edição, a gente não teve esse retorno. A questão é que, realmente, a Praça da Liberdade precisa de uma manutenção, tem que ser constante e também de segurança. É isso. E a ONG Somos Todos Protetores busca apoio financeiro para manter o abrigo de animais em Petrópolis e sem esse apoio financeiro, o local corre o risco de ser fechado e cerca de 80 animais também correm o risco de ficarem sem lar, desabrigados. Os trabalhos da ONG Somos Todos Protetores iniciaram em 2017 e sobrevivem até os dias de hoje com doações. Mas, atualmente, com a situação financeira, o abrigo de animais pode ser encerrado. A ONG Somos Todos Protetores começou com um grupo de protetores que já realizava trabalhos educacionais e de resgate de animais. Os problemas financeiros começaram na pandemia, época em que registrou um grande número de adoções. Mas quando as coisas voltaram à normalidade, uma grande quantidade de abandonos foi registrada.
Além da situação de calamidade em relação à pandemia, Petrópolis teve 2 graves problemas climáticos em 2022. Na ocasião, a ONG realizou muitos resgates, o que levou a uma superlotação do abrigo. E agora, para culminar, com toda essa situação caótica financeira, que já vinha se arrastando desde a pandemia, nós continuamos com vários animais em situação de rua e com a nossa falência em relação ao abrigo. De acordo com Virgínia, o abrigo fica localizado em uma área de preservação ambiental. Nós estamos num espaço que é alugado e é uma APA, uma área de preservação ambiental. Então, nós não temos somente cães e gatos. Nós temos cães, gatos, gambás, macaquinhos, ouriços, que pertencem a essa APA e são alimentados pelas árvores que estão lá. Emocionada, Virgínia ainda ressaltou que o grupo está com animais de 5 a 10 anos que nunca tiveram um lar. Nós temos animais com 5, 6, 8, 10 anos de idade que não tiveram nunca um lar. Alguns até tiveram. E nós tivemos que retirá-los de lares totalmente horrorosos, que sofriam maus tratos. Para quem deseja ajudar, é possível entrar em contato através das redes sociais da ONG, @SomosTodosProtetores, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Bonitinho, né? Muito. Quem faz mal a esses bichinhos não merece estar aqui, não. E olha, mais de 1.700 tomografias foram realizadas em Petrópolis, em pacientes do SUS, em um período de 15 dias. Esses exames foram feitos na carreta da saúde, que estava no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratz, em Itaipava. Ao todo, foram realizadas 1.779 tomografias computadorizadas no período entre os dias 8 e 26 de julho em Petrópolis. Esta foi a terceira unidade móvel que esteve na cidade, atendendo a demanda de pacientes que aguardavam pelos procedimentos. A carreta ficou atendendo os pacientes de Petrópolis encaminhados pelo setor de regulação da Secretaria de Saúde. O veículo é equipado para realizar exames de tomografia computadorizada em 32 modalidades, como de crânio, coluna cervical e fêmur. De acordo com a Prefeitura, desde janeiro deste ano, foram 6.249 exames de ultrassonografia, mamografia e tomografia computadorizada e mutirões promovidos pelo Executivo Municipal. A ação para tomografias foi realizada graças a uma parceria da Prefeitura de Petrópolis com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já o mutirão de ultrassonografia foi garantido por uma emenda parlamentar do senador Romário. Olá a todos e vamos com a previsão do tempo para quinta-feira. E olha só, as temperaturas vão cair, hein? A quinta-feira em Nova Friburgo será parecida com quarta-feira, com previsão de sol com um nevoeiro ao amanhecer e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. As temperaturas podem variar entre a mínima de 8 e a máxima de 18 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia segue com essa mesma tendência, com um dia de sol, com o nevoeiro ao amanhecer e com o aumento das nuvens no decorrer da tarde. As temperaturas também estarão parecidas, com mínima de 7 e máxima de 18 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de dia de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 17 graus. Paraíba do Sul também não vai escapar do frio. A quinta-feira terá temperaturas variando entre a mínima de 7 e a máxima de 22 graus Celsius, em um dia de sol com nevoeiro ao amanhecer, e as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Para finalizar, no município de Três Rios, o dia amanhã será de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e noite de céu limpo. Os termômetros variam entre a mínima de 8 e a máxima de 23 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quinta-feira. Bom, gente, olha só, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres e o Conselho Municipal de Direito das Mulheres, o CONDIM, é isso mesmo o nome? CONDIM. Pois é, promoveu no dia 7 de agosto... Não, ainda vai vir aí no dia 7 de agosto, 2 conferências municipais para discussão de políticas públicas para as mulheres e a eleição também de representantes para as etapas estadual e nacional.
Ou seja, dá tempo de você se preparar, e sobre esse assunto a gente vai falar com a nossa repórter Ana Beatriz, que está no centro da cidade com esse friozinho, mas tem uns raios de sol ali batendo no rosto dela. Bom dia, Ana Bia, muito frio por aí. Conta pra gente como vai ser esses eventos no dia 7 de agosto. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. É isso mesmo, tá um frio aqui no centro de Petrópolis, mas a gente sempre acha um solzinho para dar uma aquecida. Bom, as inscrições para participar das conferências devem ser feitas no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. As 2 conferências serão online e serão realizadas com o intuito de discutir políticas públicas para as mulheres. Nessas 2 etapas serão eleitos representantes para a discussão de políticas públicas para as mulheres na etapa estadual e depois na etapa nacional. Os editais de convocação das 2 conferências já estão publicados no Diário Oficial do município aqui de Petrópolis do dia 29 de julho e ambas as conferências serão realizadas no dia 7 de agosto. Os horários e detalhamento de como será cada conferência também pode ser conferido no site oficial da Prefeitura. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de agosto. Jorge, Roberta, de volta com vocês aí do estúdio. Excelente, Ana Bia. Obrigado pelas informações e não fica passando frio aí não, viu? Procura o sol. Bom trabalho para você, Ana. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, gente, a gente vai terminar o jornal com um assunto muito legal, né? Uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa. Mas tem que botar o pessoal que caminha por aí com atenção. Alerta. Porque o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, registrou a volta da onça-pintada às matas do Rio de Janeiro. O animal, monitorado desde dezembro do ano passado, não era registrado no território fluminense desde os anos 70. Olha só. Considerado o maior predador das Américas e um dos maiores felinos do mundo, a onça-pintada é de extrema importância no equilíbrio dos ecossistemas onde estão inseridas. O animal registrado é um macho adulto e habita a área do Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, a onça-pintada é uma espécie ameaçada de extinção e que depende de políticas públicas para ser protegida. Existem menos de 300 animais da espécie em toda a Mata Atlântica. Gente, é bonito, né? Bonito. O bicho, né? Eu vou pedir até para a Kailane, para a gente terminar a edição, né? Na hora que subir as letrinhas aí, deixa a imagem da onça passando lá para o pessoal ficar apreciando ela dando uma voltinha na mata. E eu fico pensando, se tem uma adulta... Ah, não, tem mais. Com certeza tem mais. Com certeza tem mais. Ela não está sozinha, não. Não é só ela, não. Para ter uma, é família já. Já está ali... Algumas ali, pelo menos 2, com certeza, daqui a pouco eles vão achar por aí, viu? Bom, gente, o nosso telejornal fica por aqui, mas amanhã tem mais e, é claro, esperamos você ao vivo às 7h30 da manhã. Fica ligado na TVC. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.